No coração da Toscana renascentista, uma história de fé e mistério se desenrolava, desafiando a compreensão humana. Imagine uma jovem freira que toda semana, por 12 anos, revivia fisicamente a paixão de Cristo em seu próprio corpo. Feridas se abriam, o sangue escorria, e ela entrava em um êxtase profundo, unindo-se ao sofrimento do Salvador. Essa não é uma lenda antiga, mas a vida documentada de Santa Catarina de Rich, cuja festa celebramos hoje, 13 de fevereiro. Sua jornada é um testemunho impressionante do poder da fé, repleta de milagres que deixaram perplexos médicos, teólogos e até mesmo santos. Prepare-se para conhecer a história extraordinária de uma mulher cujo amor por Deus se manifestou de formas que o mundo jamais tinha visto. Esta é a história de um coração que se tornou um altar vivo. Catarina de Ricci nasceu em Florença, 1522, em uma família nobre e influente. Desde pequena, Alessandrina, como foi batizada, demonstrava uma devoção incomum. Enquanto outras crianças brincavam, ela buscava o silêncio da oração, sentindo um chamado profundo para uma vida dedicada a Deus aos 13 anos. Contra a vontade inicial de seu pai, ela ingressou no convento dominicano de São Vicente, em Prato, adotando o nome de Catarina. Mal sabiam as irmãs que aquela jovem noviça estava destinada a se tornar um dos maiores faróis místicos da Igreja Católica. Sua vida no convento era um exemplo de humildade e obediência, mas em seu interior, uma chama divina ardia com uma intensidade avassaladora. Foi a partir do 1542 que os fenômenos místicos começaram a se manifestar de forma espetacular. Toda quinta-feira, ao meio-dia, Catarina entrava em um estado de êxtase que durava até às 4 da tarde de sexta-feira, o mesmo período da paixão de Cristo. Durante essas horas, seu corpo se tornava um palco sagrado. Ela revivia, passo a passo, o caminho de Jesus até o Calvário. Testemunhas, incluindo outras freiras e visitantes autorizados, viam as chagas de Cristo aparecerem em suas mãos, pés e lado. Ela dialogava com Jesus, Maria e outros personagens da paixão, com uma clareza e emoção que comovia a todos. Seu rosto se contorcia em agonia, mas também brilhava com um amor transcendental. A notícia desses eventos se espalhou por toda a Itália, atraindo peregrinos, curiosos e céticos ao convento de Prato. Um dos milagres mais famosos associados a Santa Catarina é o do anel místico. Ela contou que na Páscoa de 1542, Jesus apareceu para ela e, como sinal de seu casamento espiritual, colocou um anel em seu dedo. Para todos os outros, o anel era invisível, mas para Catarina, era uma joia real e brilhante, um lembrete constante de sua união indissolúvel com Cristo. Ela descrevia o anel em detalhes, afirmando que podia vê-lo e senti-lo a todo momento. Esse fenômeno, conhecido como desponsorio místico, é um dos mais altos graus de união com Deus na tradição mística cristã e solidificou sua reputação como uma alma escolhida. Além dos êxtases da paixão, Catarina era conhecida por seus dons de bilocação e profecia. Ela foi vista em lugares distantes, como Roma, enquanto permanecia fisicamente em seu convento em Prato, através de cartas. Ela se tornou conselheira espiritual de príncipes, bispos e até mesmo de 3 futuros papas. Sua sabedoria não vinha de estudos acadêmicos, mas de sua íntima comunhão com Deus. Ela também mantinha uma correspondência notável com outro grande santo da época, São Filipe Neri. O mais incrível é que eles se encontraram milagrosamente. Enquanto Filipe estava em Roma, Catarina apareceu para ele em seu convento em Prato. E eles conversaram por horas, um fenômeno testemunhado por outras pessoas presentes. Essa amizade espiritual entre 2 gigantes da fé é um capítulo fascinante na história da Igreja. Mas a vida de Catarina não era apenas de êxtases e glórias celestiais. Ela também enfrentou intensos sofrimentos físicos e espirituais. As doenças a acompanharam por toda a vida, e as dores de suas chagas semanais eram reais e excruciantes. Além disso, ela foi submetida a rigorosas investigações pela Igreja, que buscava discernir a autenticidade de seus dons. Médicos a examinavam, teólogos a interrogavam, mas sua humildade, obediência e a pureza de sua fé sempre prevaleciam. Ela via o sofrimento não como um castigo, mas como uma oportunidade de se unir mais profundamente a Cristo e de oferecer suas dores pela salvação das almas. A devoção de Santa Catarina de Ricci nos convida a meditar sobre um mistério do sofrimento redentor e o poder do amor. Ela nos ensina que através da oração e da entrega, nossas próprias cruzes podem se tornar pontes para uma união mais profunda com Deus. Agora, em união com essa grande santa,
vamos fazer uma oração pedindo sua intercessão por nossas necessidades. Ó gloriosa Santa Catarina de Ricci, que desde a infância fostes um espelho de pureza e santidade, e que fostes enriquecida por Deus com os mais extraordinários dons e carismas. Vós que tivestes a graça incomparável de reviver em vosso corpo a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e que recebestes o anel místico como sinal de vossa união esponsal com Ele. Olhai com compaixão para nós, vossos devotos, que recorremos à vossa poderosa intercessão. Alcançai-nos a graça de um amor ardente por Jesus crucificado e por Maria, a Mãe das dores, e ensinai-nos a abraçar nossas cruzes diárias com paciência e amor, oferecendo nossos sofrimentos pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Ó, esposa fiel de Cristo, que em vida fostes conselheira de santos e papas, guiai-nos com vossa sabedoria celeste. Intercedei por nossas famílias, por nossa saúde, por nossas necessidades espirituais e temporais, que por vosso exemplo e vossas preces possamos viver uma vida de fé autêntica e alcançar a glória eterna no céu. Amém. Santa Catarina de Ricci partiu para a casa do Pai em 2 de fevereiro de 1590, aos 67 anos. Seu corpo, encontrado incorrupto anos depois, repousa até hoje na Basílica de São Vicente, em Prato, continuando a ser um ponto de peregrinação e um sinal visível da santidade que marcou sua vida. Foi canonizada pelo Papa Bento XIV em 1746, que a declarou um exemplo luminoso de amor místico e virtude heróica. E agora o detalhe final da história de Santa Catarina de Ricci, algo que vai mudar a forma como você enxerga a fé e os milagres. Por muito tempo, os fenômenos místicos, como os de Catarina, foram vistos com ceticismo, até mesmo dentro da igreja. Mas aqui está o fato chocante. A vida de Catarina foi uma das mais bem documentadas de toda a história mística. Cada êxtase, cada estigma, cada palavra proferida durante a paixão semanal foi registrada por testemunhas oculares. Sob juramento, médicos tentaram e não conseguiram explicar como as feridas apareciam e desapareciam. Teólogos, incluindo o futuro Papa, investigaram e confirmaram a origem divina dos eventos. A história dela não é um conto de fadas religioso. É um dossiê de milagres, um processo investigativo que concluiu que o sobrenatural havia invadido a realidade de forma inegável naquele convento em Prato. Ela não foi apenas uma santa, foi a prova viva, examinada e autenticada de que a fronteira entre o céu e a terra é muito mais tênue do que imaginamos. Sua vida nos força a perguntar: se Deus pôde fazer isso no corpo de uma freira há 500 anos, o que Ele não pode fazer em nossa vida hoje? Se esta história tocou o seu coração e expandiu sua fé, imagine quantas outras vidas extraordinárias e milagres esquecidos existem para serem descobertos. Aqui no canal Cálice Bento, nossa missão é trazer à luz essas histórias poderosas que alimentam a alma. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade. A cada vídeo, uma nova jornada de fé te espera. Obrigado por assistir e que Santa Catarina de Ricci rogue por todos nós.